Bem-vindas todas, né, para o nosso estudinho semanal. Vamos ver vocês. E hoje a gente vai estudar a história de Ana. Eu dei um pulo sem querer da Ruth, mas nada é por acaso, né, gente? Tudo é de acordo com a vontade de Deus. Então hoje a gente vai estar estudando a Ana. Eu particularmente amo a história da Ana, né? Sempre relacionei a Ana, minha irmã Ana Paula. Uma pessoa que parece uma pessoa assim que não se abala por qualquer coisa, né, Vitor? Tem assim uma plenitude no coração que apesar das dificuldades está sempre alegre, né? Então essa aí vai ser homenagem a Pitu, né? A outra Ana, nossa amiga não entrou hoje, mas tá gravadinho para ela também. Então assim, o que a gente vai aprender hoje, tá? Nosso estudo vai ser sobre a oração audaciosa e renúncia que a Ana teve, tá? Não vou dizer exatamente, né, como é a melhor forma de orar, mas sim a oração audaciosa, que é um pouquinho diferente, né? Se a gente quer aprender da oração, a gente tem que orar o Pai Nosso, e ali vai estar toda a estrutura que Deus mesmo nos ensinou, né? É uma live também inteira sobre isso, mas vou pegar ali em 1 Samuel 1, tá? Logo depois ali de Juízes. Para quem não estava aqui na semana passada, a gente estudou a Débora, né, a juíza. Então a gente passou de Juízes, pulamos a Ruth sem querer, mas né, depois a gente volta. E agora a gente vai entrar no livro de Samuel, tá? E começa o livro com a história da mãe dele, tá? E como é que ele milagrosamente veio ao mundo. Então assim, como a gente viu, né, no livro de Juízes, Israel ela estava passando por um governo, né? E, no entanto, eles tinham estabelecido governos, tentando se organizar. Mas, mesmo assim, a nação tinha se corrompido, não somente no moral e politicamente, mas também religiosamente. Os sacerdotes, filhos de Eli, estavam corrompidos, né? Eram imorais, diz a Bíblia. E, no meio dessa confusão política e religiosa, Deus se levantou através da história de Ana. Tá? Então, a gente vai ler ali, se quiserem me acompanhar na Bíblia. Até tinha uma amiga minha que perguntou como é que a gente começa a ler a Bíblia, né? A gente está fazendo o cronograma todo desde o início. Eu falei com as minhas irmãs, eu gosto de ler do início e continuar. Tem pessoas que gostam do Novo Testamento, né? Então fica a critério. Mas vamos lá para o Samuel. Houve um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, desde a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ai, gente, eu achei isso aqui engraçado. Se alguém me falar um troço desse, eu já vai. Deus abençoe, né? Cristo às vezes fala, bless your heart. Mas o que a gente vê nesse texto, tá? No capítulo 1. O quanto ele amava e honrava a esposa dele, né? Eucana era apaixonado pela esposa. Tanto é que ele dava o dobro por ela, né? Pra tentar balancear o que ela não tinha, né? Naquela época era comum, se a esposa não tivesse filhos, eles poderiam casar-se novamente para ter essa herança, né? E provavelmente Eucana era um homem de bens. Então, porque tinha muitos filhos, ia lá e sacrificava e ainda dava o dobro, né? Então imagina, gente, eles indo todo ano no templo para adorar o Senhor, né? Agradecer pelas bênçãos e cada filho ali sendo celebrado e todo ano a Penina humilhando e pisando na Ana, né? Se fosse outra, por isso que eu falo que é minha irmã, porque não é qualquer uma que aguenta essa humilhação toda vez, né? E a Bíblia, eu achei interessante que a Bíblia faz questão de mencionar que quando fala ali que ela estava provocando Ana, ela fala excessivamente para a irritar, tá? Desculpa aí, mas a palavra aqui, irritar, excessivamente para irritar, ela remete a causar dor e perturbação
interior, não somente incitar raiva. Então não era simplesmente para cutucar a Ana com a vara curta, era para realmente causar dor profunda, né? Então ela estava sofrendo emocionalmente com a sua alma, com o seu coração, mas também o espírito dela estava contrito. Várias vezes ela fala que ela era amargurada de alma, angustiada no seu espírito. Portanto, além da batalha emocional, ela também estava tendo uma batalha espiritual, tá? E a gente vê isso muitas vezes, gurias, quando a gente está para receber uma bênção muito grande, o inimigo se levanta, a gente vai estar lutando uma batalha espiritual. Ontem mesmo, gente, até a cortina eu quebrei, vocês terem uma noção. Sabe quando tudo é errado? Eu fui consertar a cortina, falei com todo mundo no telefone, falei, vou chegar aí, né, vocês têm warranty, né, 10 anos uma cortina, pelo amor de Deus. Cheguei lá, a senhorinha disse que não é aqui. Andamos mais meia hora para achar a tal do conserto da cortina. O Pietro, indignado que eu quebrei a cortina, ainda a gente foi com as crianças fazer turismo para consertar a persiana. Mas, enfim, ainda pagamos, tá? Tivemos que pagar a garantia que era para ser de graça. Mas às vezes, gente, vai se levantar uma batalha espiritual e a gente tem que ter discernimento. Porque a gente vai começar a querer apontar o culpado. E quando a gente entende que a gente está numa batalha espiritual, a gente se posiciona diferente, né? Outra coisa que é muito interessante aqui, que me bateu muito forte, apesar de eu ter visto algumas pregações sobre Ana, nenhuma delas falava sobre isso. Que várias vezes a gente lê no texto, ainda que o Senhor houvesse deixado estéril, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Portanto, gente, a gente tem vários sinais aqui claros de que Deus não estava deixando ela ter filhos. Olha meu filho querendo que eu fale mais baixo, olha só, me falta. Mas, por que será, gente? Qual é que seria o motivo de Deus não estar operando na vida da Ana, né? Então, a gente vai se questionar, né, nesse estudo, vamos continuar estudando daqui, vamos continuar qual é a continuação, para a gente entender, né, o que será que estava acontecendo para Deus não permitir que ela fosse abençoada. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que estava faltando alguma coisa. Faltavam filhos a Ana e faltava o amor do marido a Penina. O nome Penina significa valorosa. Então, tu imagina, né? A mulher já era para ser valorizada pelo esposo. E apesar de tudo que ela fazia, ela não tinha o amor como tinha a Ana. Então, ali as duas estavam constante, uma olhando porque a outra tinha. Como é ruim como é ruim a gente estar se comparando, né? Deixa eu ver se eu consigo mutar aqui, porque mute, depois desmuta. Mas e quando a gente não tem nada faltando, galera? E quando a gente tem família, a gente tem filhos, um marido maravilhoso, provisão no nosso lar, né? Muitas vezes a aflição e a amargura, né? Esse vazio que se estabelece no nosso coração, Davi, ele vai se estabelecer no nosso peito para que a gente busque a presença do Senhor, né? Então isso aí, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a gente esteja na presença dele. Em Salmos 34, 18, fala que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Então Deus está perto da gente quando a gente está oprimido, né? Quando a gente é fraco, a gente é forte, diz a palavra. E foi a aflição e o sofrimento que fizeram com que a Ana se posicionasse. Então a gente vai estudar agora qual foi a atitude que ela tomou, quais foram os passos para ela se posicionar para alcançar o milagre de Deus. Vocês estão ouvindo a risada no fundo? Tá tudo bem? Porque o Davi tem uma risada meio contagiante. Mas vai passar essa cena aí. Tá bom. Então, assim, primeiro posicionamento que ela teve, tá? Vamos ler aqui. 1 Samuel 1:9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, tá? Então ela se levantou e entrou na presença de Deus. Ela entrou no templo, né? Até porque fala que o Eli estava ali sentado no pilar e ela foi entrar lá dentro, tá? E aqui, gurias, por que a gente tem que se erguer, não se render ao vitimismo, né? 2 Timóteo 1:7 fala que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A gente tem que reivindicar esse espírito de poder,
se levantar, né? Usar essa oportunidade para a gente crescer na presença, em poder e moderação, né? E Tiago 4,10 vai dizer que humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então a gente se achegar a Ele, entrar na presença dEle, vai fazer com que isso mova o coração de Deus, né? Segundo posição que ela tomou aqui, ela orou com pranto, né? Disse aqui que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se derramou, né? E ali em Tiago também, a gente vê no 4,9 que afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então a gente tem que se quebrantar na presença do Senhor. Não estou dizendo que todo dia, né? Eu mesma estava falando com a Feri hoje sobre isso. É difícil me ajoelhar e orar 1 hora direto com 2 filhos, marido em casa. Gente, é difícil, né? A gente quer, mas chega uma hora que a gente bota um para dormir, a gente tem que estar lá dando assistência pro esposo, né? Então é difícil. Então, recentemente eu estava lendo um devocional, A Vida de Propósitos, acho que esse é o nome, depois eu dou uma referência para vocês. E estava falando ali que tem pessoas que elas vivem uma vida de oração. Alguns lugares da Bíblia diz que orai constantemente. Gente, trabalhando com filho, com família, tu não consegue orar constantemente. Como é que a gente faz isso? Deus não ia mandar a gente fazer isso se não fosse possível, né? E me caiu a ficha essa semana que a gente pode orar enquanto a gente faz alguma coisa. A gente pode estar lavando uma louça, em vez de estar murmurando, a gente está agradecendo a Deus, né? Ter frases prontas. O devocional até diz assim, ó, louvai ao Senhor enquanto tu tá com frases já programadas, né? Te lembrar, tornar isso um hábito. E não empurrar uma criança no balanço, falando, cantando, louvando o Senhor. Então, viver uma vida de oração não necessariamente significa que tu vai te quebrantar e chorar, né? No dia a dia. Às vezes, sim, a gente vai estar ali e vai se quebrantar, né? Às vezes, para eu estar inspirada, eu sou uma pessoa que eu gosto de me inspirar. Bota um louvor, né? Eu uso muito o app da Bíblia, que é a versão que eu uso é o YouVersion, tá? E esse YouVersion, ele tem uma opção de tu orar no app. Então, tu coloca ali, orar. E aí, o app mesmo te leva a fazer essa oração guiada, que é muito bom. E neste app também tu pode ter a oração, tu pode adicionar orações à lista. Então, tipo, vou orar pela carreira do meu irmão. Tem uma lá, oração pela carreira do Felipe. Aí, às vezes, o app vai lá e faz aleatoriamente uma escolha do que eu quero orar hoje. Orar pela carreira, pelo casamento. E ali tu vai colocando atualizações, né? Hoje eu orei pelo Felipe, agradeço a Deus por isso. E tu vai ali te conscientizando, formulando isso na tua mente. A mulher é muito bom isso, porque a mulher, ela costuma a overthink, né? A pensar demais no problema. Quando às vezes é simples. E a gente pensando, desenvolvendo e se escrevendo, a gente já vê que, opa, eu tive uma porção de culpa aí. Aí eu vou lá botar, né? Ai, Senhor, aconteceu isso aí, faz justiça na minha vida. Eu já estou mudando até o meu argumento quando eu estou escrevendo, né? Então isso, a gente tem que sim orar com pranto, mas então vamos se ponderar também. Deus quer uma oração sincera, Ele não é um Deus carrasco que diz assim, ó, vai lá e te ajoelha todo dia e faz isso. Deus conhece teu coração e vai até ti, né? Outro posicionamento que ela teve. Tá? Vou continuar aqui no 11. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Gente, a gente pode fazer um voto, um propósito, né? Muitas pessoas falam um propósito, né? Uma vez eu perdi, por exemplo, na minha ingenuidade, início de fé, né? A gente perdi um cheque que meu pai deu para eu dar para minha tia. Não sei para que era, para Marili. Perdi o cheque, falei, meu Deus do céu, e agora? E eu procurei por tudo, gente, até que eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, se eu achar esse cheque, eu vou dar o dobro. E eu achei ligeirinho o cheque. Por quê? Porque Deus deixou abençoar minha tia. Era pra isso que eu tinha perdido o cheque, né, gente? Mas assim, pode fazer voto? Pode. Mas a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado. Por quê? Muitos de nós usamos o voto e as promessas para barganhar com Deus. E olha que perigoso, né, gente? A gente esquece do sentido original do voto. O objetivo do voto, gente, é para consagração e gratidão a Deus, né? A gente sabe que Deus é Deus, nosso Pai, que vai dar muito mais que a gente pede para Ele, e a gente vai ali, ó, se prontificando, porque a gente sabe que Ele vai honrar. Quando a gente honra a Deus, Deus honra. É uma certeza que a Bíblia nos dá,
né? Então a gente já vai com gratidão, como se a gente já tivesse recebido, não como barganha. Então, eu vou fazer isso aí para conseguir aquele trabalho. Deus se compadece da outra que perdeu o cheque, se compadece, né? Deus pode agir nisso aí? Pode, porque ele vai até ti, né? Ele vai ver, vai sondar o teu coração, né? Mas ali Eclesiastes 5:4 diz: quando a Deus fizerem um voto, não tardes em cumpri-lo. Também em outras passagens fala: se tu fizeste um voto, te esforça para não desfazer, porque tu te comprometeu agora, né? Tua palavra foi dita, né? Então a gente tem que ter temor, sim. Outro posicionamento que ela teve. Vamos ver aqui. Demorando-se ela no orar, vamos pro 12. Perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém, embriagada, né? Ela estava ali orando, se tardou, então ela teve perseverança na oração. Às vezes a gente vai ter que perseverar. Tem orações, gente, que eu gosto de pensar assim, que tu entrega na mão de Deus, tu confia e tu descansa. Tu não vai ficar pedindo a mesma coisa toda semana, né? A não ser que seja uma questão que, né, exige uma continuidade, né, por alguém, uma intercessão. Mas entrega para Deus, é uma petição principalmente. E aí, estava dizendo ali que ela teve perseverança no orar. E que ele achou que ela estava demorando muito, que ela falava sem pronunciar, né? E isso aqui é mistério, né, gente? Ali que a gente vê em Romanos, olha que lindo isso. O Romanos 8, 26, 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Gente, isso é muito forte, porque mesmo a gente chorando, não tendo voz para chorar, e quem nunca, né, gente, orou com todo o coração de não ter mais lágrimas para derramar, de não conseguir falar mais da voz, de perder a voz orando, mesmo ali no teu gemido, só nas tuas lágrimas, o Espírito intercede por nós com Jesus. Ele é nosso intercessor, o nosso próprio Espírito trabalha a nosso favor. Então assim, porque eu não sei fazer oração bonita, não sei, né, chegar e enfim, mover o coração de Deus, vou pedir para um pastor, vou pedir para alguém orar para mim, uma irmã. Gente, Deus nos deu esse poder. E mesmo quando a gente se acha incapaz, o nosso Espírito faz por nós, né? E assim, mesmo quando a gente não tem forças, o nosso Espírito vai fazer ali. E Deus vai nos honrar também. Outra coisa, né, gente? Eu vou voltar até ali onde a gente estava falando do voto, que diz que se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, né? Isso aqui, é claro que ela estava entregando a Deus, porque ela falou: se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. A gente já acaba o Pai Nosso falando: seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Deus não tinha se esquecido de Ana, né? Assim como Ele não esquece os propósitos que Ele tem na nossa vida. E Ele sempre cumpre as promessas dEle. Mas tudo tem o tempo certo, né? Deus sonda os nossos corações, Ele está pronto para nos dar muito mais do que a gente pediu, muito mais do que a gente pensou, sonhou. No entanto, quando Ele sonda o nosso coração, o nosso coração pode revelar os motivos contrários à vontade de Deus, né? O coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso, e nós temos uma essência pecaminosa. Então, será que a gente está pedindo a Deus por vaidade? Por a gente se sentir injustiçada, né? Talvez a gente queira provar para alguém que a gente também é merecedora das bênçãos de Deus. É essencial, gente, que a gente entregue os nossos pedidos e coloquemos aos pés do altar como um sacrifício. A nossa petição, aquilo que a gente está pedindo com todo o nosso coração, se a gente oferecesse como sacrifício, dependendo total de Deus e confiando no que Ele tem para nós, é ali que a gente alinha o nosso querer com o querer de Deus. E todas as coisas vão cooperar naturalmente para o nosso bem. Não necessariamente vai ser o que a gente está pedindo, mas a hora que a gente entrega isso e a gente coloca assim: olha, Senhor, cansei de pedir isso, vou falar, faz o que tu quiser, né? É ali que Deus vai começar a agir, gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente carrega na gente uma promessa que não é só pra gente. Só que a gente não tem esse discernimento quando a gente está pedindo. Às vezes, que nem Ana, a gente vai estar carregando a salvação para uma geração,
para um tempo novo que Deus quer mudar, né? Eles estavam ali no meio do caos e Samuel foi a mudança disso. Então, imagina se ela, né, não entregasse, se ele desse o que ela queria, sem ela fazer o voto, consagrar Samuel a ele. Não ia ter o mesmo fim, né? Podia pegar o seu filhinho, né, com o seu maridinho e voltar para sua casa e ainda, olha aqui minha amiguinha, Penina, não pode mais me atingir. Podia, né? Então ele é o Senhor dos Exércitos. É a primeira vez no Antigo Testamento que fala o Senhor dos Exércitos, o Deus que batalha por nós. E ele pode todas as coisas, gente. Em Isaías 59 fala que a mão do Senhor, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Né? Em Tiago, gente, se tiver a oportunidade de ler inteiro Tiago, é um livro pequeno, mas é tão faca na bota, do jeito que eu gosto, aquele Tiago, porque ele fala assim, ó, resume, quer ter sucesso, quer conseguir milagre, estar perto de Deus, faz isso, né? Então, ao sondar o nosso coração, Deus pode revelar pra gente áreas que a gente precisa liberar perdão, né? Talvez em meio da dor dela, né? No meio da dor, da aflição de Ana, ela tenha tido que perdoar a Penina pelas provocações, né? Ou até perdoar a si mesma por não se sentir, né, digna, se sentir inadequada. Então, assim, o perdão, ele libera o nosso coração para receber as bênçãos de Deus e nos permite orar com sinceridade e pureza. E eu só vou levar vocês rapidinho, porque eu tava vendo uma pregação no Luciano Subirá e eu vou mandar isso para vocês depois, porque não tava, algumas coisas dali me bateram muito em relação a esse tema, mas fala muito do perdão, né, e da raiz da amargura. O coração de Ana que estava amargurado, gente, e é perigosíssimo a gente ter uma raiz de amargura, porque ela vai brotar e esse fruto não vai ser bom, tá? Ó, vou ler para vocês Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando, como assim, te liga, né? Presta atenção diligentemente, porque para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Gente, o marido dela já estava abalando até no relacionamento deles, porque o cara estava lá tentando argumentar que ele valia mais que 10 filhos, só que não, né, gente? Ela não tinha esse vazio no casamento, ela tinha outro lugar. Então, esse é espiritual, né? E o inimigo, ele vai usar a ofensa é uma armadilha do inimigo para que a gente faça o quê? Para que a gente peque, para que a gente entre e não perdoe a pessoa, para que a gente não use misericórdia. Gente, falta de perdão na Bíblia é pecado. A Bíblia relaciona o perdão a um cativeiro espiritual. Enquanto nós não perdoamos o nosso próximo, não adianta a gente levar a oferta no altar. Então, tu imagina todo ano ela indo lá. Quantos anos demorou para ela receber a bênção? Ela ia todo ano. Será que todo ano ela perdoava a Penina por tudo que ela fazia? É um processo, gente. E aos poucos Deus vai nos santificando, né? E ela não argumentou contra, ela nunca se impôs contra a Penina, né? Que a gente saiba, a Bíblia não diz, ela sempre chorou, não comia, ficava ali aflita, mas ela nunca se expôs a ponto de pecar contra. Mas pode ser que lá no nosso interior, no interior do coração dela, ela pudesse ter que liberar perdão, sim, né? E não só isso, gente. O próximo posicionamento que ela teve foi de não se importar com as acusações. Além dela não se importar com com a aflição, com as investidas da colega. Deixa eu tomar um cafezinho para ajudar minha voz, tô rouca. Ela também chegou o Eli. Olha o Eli, né? Nesse tempo aqui o Eli que ele só estava sentado, se falava muito que ele estava sentado à porta do templo, os filhos dele eram os que, né, tomavam conta do templo e que estavam corrompidos. Então assim, ele já não estava, a voz de Deus já não estava falando muito ali no povo de Israel. Mas diz que chegou ali, ele não entendeu direito, né? O cara, sacerdote, não teve muito discernimento do que estava acontecendo. Mas chegou ali e falou assim, até quando... Ai, eu adoro a minha Bíblia é Galdéria, gente. Até quando estarás tu embriagada? Olha isso. Aparta-te de ti este vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha que lindo, gente.
E ali em Samuel, 1 Samuel 16, mais para frente, quando Samuel já está trabalhando para Deus, ele mesmo está escolhendo o Davi para ser rei, ele atenta, olha para os filhos de Jessé e acha que o mais forte vai ser o rei de Israel. Não, certamente é esse aqui, ele pensa consigo mesmo. E Deus fala para ele, olha como estava alinhado o pensamento de Deus com o pensamento da mãe dele, tá? O Senhor, contudo, disse a Samuel, lá quando ele estava ungindo Davi, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ela estava ali orando com o coração. Então, se tu tem alguma dúvida até agora de que tu não sabe orar, tu não sabe como te posicionar, Deus sonda o coração, ele vai ver isso. Ele vai, ao teu encontro, ele vai se lembrar da gente, né, das nossas promessas. Então, acho que deu para entender até aqui, né, que Jesus, ele disse que a gente teria aflições, gente. Ele não disse que a gente ia ser, aceitei Jesus, glória a Deus, vamos viver a vida. Não, né? Ia ter imposição, ia ter perseguição, mas que ele nos livraria, que ele venceu o mundo. Foi isso que Jesus trouxe para nós na cruz. E a Ana, ela sofreu com a Penina, mas o sofrimento dela trouxe ela para perto de Deus. Ela sofreu com o jugo de Eli, mas ela neste ponto ela já estava firme no propósito com Deus. E rapidamente ela se ergueu e se posicionou diante das acusações e já falou, né? Não, tá te equivocando, meu senhor. Não sou filha de Belial, ela disse. Então, como é importante a gente saber se posicionar, né? Ela baixou a cabeça quando ela tinha que baixar a cabeça, orou, chorou, né? Entrou na presença de Deus, mas quando ela tinha que se levantar ali para se defender, ela o fez. E o último ponto de posicionamento que ela teve, gente, e o mais importante até aqui foi que ela recebeu a vitória de Deus, mesmo antes da vitória chegar. E isso aqui é um segredo, gente, que é uma chave, né? Vamos continuar no 17, já acabando o capítulo 1. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Né? Olha como é importante isso. Ela já estava outra pessoa, ela entrou na presença de Deus, se quebrantou, chorou, né? Fez a sua promessa ali de que ela ia devolver o filho para Deus. Olha que difícil. Ela não saiu dali amargurada, ela saiu dali liberta. Né? A palavra nos próximos versículos conta que ela foi para casa e o Senhor se lembrou dela. E ela concebeu um filho e o chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Glória a Deus, né, gente? E ali em Tiago 1, só quero, né, frisar a importância da gente ter um posicionamento vitorioso, mesmo que a gente não veja a bênção chegar. Ali em Tiago, tô falando, Tiago é muito bom. Fala assim, 1:6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha como é importante, gente, né? Nós reivindicarmos a promessa, né? A fé é a certeza das coisas que é a certeza de algo que tu não sabe que vai acontecer. É uma certeza. Então, se tu já tem certeza, vamos viver por fé, não por vista, né? Então, vamos reivindicar essas promessas. Falar assim, Senhor, eu aceito, né? Eu aceito. Eu tenho uma amiga minha que ela teve muitos anos que ela pedia a Deus para ter um filho. E ela contou para mim que chegou um momento em que ela se posicionou diferente. Ela escreveu uma carta agradecendo a Deus e dizendo, olha, eu te agradeço por esse filho, né, por tudo que tu nos deste. E ela acabou indo para adoção e foram aquelas adoções que tu acompanha a gravidez, que não é garantido. Então tu paga as despesas do hospital, tu ajuda a pessoa na necessidade, mas chega na hora, a mãe vê o filho, ela pode querer ficar com o filho e o governo dá suporte para que ela fique. E ela disse que ela estava indo fazer a inscrição e essa mãe passou por ela. E mais tarde, ela falando com a mãe legítima do filho, ela disse que o dia que ela datou a carta para Deus agradecendo foi o dia que essa mulher disse para Deus que ela não iria abortar o filho, que ela iria
botar para adoção. Então até nisso Deus trabalha, né? Até na nossa falha, até quando a gente faz algo errado, quando a gente mesmo não sabe o que a gente está fazendo, né? Uma vida que nos foi dada, Deus proveu para essa criança. E esse guri é a cara da mãe dele. Eu nunca imaginei que ele fosse adotado, sabe? A mulher mesmo é parecidíssima com ela. E chegou a hora, ela ansiosa, angustiada, e a mãe não quis ver o filho. Ela decidiu que ela ia dar para adoção. E ela tem até hoje, o guri deve ter 15 anos já. Então, glória a Deus, né? Que Deus, ele vê nosso posicionamento. Então, a gente vai para nossa conclusão. E eu não sei se vocês lembram lá atrás, a gente se perguntou o motivo pelo qual Deus não atende prontamente o que a gente pede, né? Por que será que Deus não operou antes na vida da Ana? Né? A Ana, ela suportou as afrontas da rival. Ela se manteve digna, não afrontou. Mas no cântico de Ana, que a gente vê aqui no capítulo 2, eu não vou ler tudo, tá, gente? A gente percebe uma rivalidade, tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu botei. Eu vou ler só um pouquinho essa parte pra gente... Algumas coisas pra gente entender, tá? Pra fechar. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho. Não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Vou parar por aqui. Mas, gente, a gente vê a rivalidade aqui, né? Então, podia ter uma raiz de amargura ali, porque no cântico, quando a pessoa agradece, é que a gente vê realmente o que o coração dela estava pedindo, né? E Deus, se Ele tivesse dado ali a bênção para ela, né? Sendo humilhada por tantos anos, tantos sentimentos de injustiça que ela não teve indo para o templo todos os anos. E ela podia muito bem pegar essa bênção do Senhor e jogar na cara da rival. Dizer, ó, agora eu consegui o que eu queria, né? E quantas vezes a gente não vai a Deus para receber alguma coisa dele, né? Para a gente ter justiça, para ser abençoado, né? A gente diz, né, no meio evangélico, que ou tu vai pelo amor ou tu vai pela dor. Infelizmente eu fui pela dor, mas olha, isso forjou quem eu sou hoje, não me arrependo, né? Todas as coisas acontecem por um motivo, mas quando a gente vai pela dor é porque a gente está ali, né, quebrantado, com a amargura na alma, pedindo para Deus, olha, faz um milagre para mim, Senhor Jesus, não vou aguentar. E às vezes é tão pequeno, gente. E às vezes a gente não sabe o que a gente está pedindo, né? Deus pode não estar operando, por quê? Para te livrar de futura dor, sofrimento. Talvez não seja esse cara que é para te casar, né? Às vezes Ele quer te livrar de ti mesma, porque tu lá na frente pode ser que não lembre de tudo que Ele te deu, né? Será que a gente vai continuar na presença dEle, buscando Ele? Será que a gente vai ter coragem para renunciar o que a gente, né, pediu para Ele, prometeu para Ele? Bah, eu vou orar, já fiz. Senhor, se meu irmão ganhar essa competição, eu vou orar todos os dias com a minha família inteira. Já fiz, no meio de um jogo. Mas, sabe, Deus vê o nosso coração, vê o que move o nosso ser, né? E uma coisa é certa, ela cumpriu o voto dela. E Deus não só se lembrou dela com Samuel, mas Ele continuou se lembrando e visitando. A Bíblia fala, visitou ela, Deus, e ela teve mais 5 filhos, né? Então, esse visitar é que Deus, ela ainda era estéril, né? Ele continuou abençoando. Aquilo ali foi a chave, ela entregar na mão de Deus e ela, né, cumprir com o voto dela, foram chaves. Então a gente tem que atentar para cada passo que ela tomou, né? Porque no final da jornada ela recebeu a bênção. Mas o maior presente que ela teve foi o relacionamento que ela desenvolveu com Deus, né? Ela nos mostra nessa história que a vitória verdadeira ela não está no que a gente recebe, no que a gente pede, mas no que a gente se torna no caminho.
Aonde a gente chega, a gente muda o nosso caráter, a gente muda o nosso propósito, a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus e a gente vê, gente, o que eu tinha na cabeça, né? Então, assim como ora, a gente tem que sim se posicionar em oração, entregar a nossa vida e o nosso desejo na mão de Deus e confiar que Ele tem o tempo perfeito. Então, que a gente, assim como ela, possa liberar perdão, viver em humildade e cumprir os votos que a gente fez diante do Senhor. Mas que, acima de tudo, que a nossa confiança seja inabalável em Deus, sabendo que Ele pode sim operar milagres conforme a vontade dEle. E aí o milagre vai ser nós mesmos, né? Eu vou dar um tchauzinho aqui pro pessoal que eu tô gravando no Instagram. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom estar aqui com vocês.